Olá, meus queridos amigos, nossas saudações fraternais para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Caridade, nessa casa nossa que guardamos no nosso coração. E é com grande alegria que aqui estou para mais uma preleção doutrinária. E hoje teremos como tema amor e família. Mas antes de começarmos as nossas considerações, vamos nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, amigo de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, nesse encontro fraternal contigo. Abençoa cada um de nós, condicionando o nosso espírito, a fim de que possamos sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E nos ajuda a desenvolvermos a cada passo a fé e a confiança irrestrita em nossos corações, para que possamos cumprir os desígnios estabelecidos pelo Pai Celestial para cada um de nós. Isto posto, querido amigo, em teu nome, em nome de Deus, e sobre a assistência generosa dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, com votos de paz e de saúde para todos. Que assim seja. Quando duas pessoas se amam, naturalmente querem legalizar a união por meio do matrimônio. E constituir família quer dizer que estamos predispostos a termos responsabilidades as quais muitas vezes nem nos damos conta. E esse grupo familiar ao qual passamos a constituir não é um mero encontro casual aqui no mundo físico. Teve sua organização prévia antes do nosso nascimento orgânico nas esferas espirituais, quando os benfeitores amigos traçaram juntamente conosco as programações negativas ou positivas em que teremos junto aos espíritos que serão a nossa prole, para os ajustamentos necessários ao progresso que todos nós nos encontramos submetidos. E, dadas as necessidades, os espíritos são preparados para renascer em um novo corpo, cujas características melhor atendam às necessidades do espírito reencarnado, seja em termos biológicos, sociais, econômicos ou morais, sendo que a família é de suma importância no processo da reencarnação para cada espírito, pois na família que cada um encontrará o que lhe seja necessário para podar os males do caráter ou para conquistar as virtudes que ainda lhes faltam. E caso o reencarnado não consiga perceber essa função divina do grupo familiar, poderá complicar-se, fazendo-se devedor desse benefício que lhe foi concedido pela vontade amorosa do Pai Celestial e da qual não fez bom uso. Só que muitas vezes, quando ocorre a reencarnação do indivíduo, em decorrência dos impulsos ancestrais que predominam em sua natureza animal, termina se comprometendo por precipitação em disciplina moral com a primeira pessoa que aparece pela frente e que despertou nele os impulsos que favorecem as sensações fortes, terminando com isso em lamentável fracasso, quando em realidade deveria aguardar aquele espírito com o qual se comprometeu em edificar a família. Pois toda vez que o ser humano se permite ser guiado através dos interesses imediatistas, dos impulsos mal conduzidos, o resultado das uniões sexuais serão sempre frustrantes e amargos.
em razão dessa falsa necessidade de atendimento das funções genésicas. E com isso, os espíritos desviam-se dos caminhos anteriormente traçados, conduzidos pelos mesmos costumes libertinos que fizeram parte do passado, transitando pela vida pela permissividade exagerada, como se estivesse buscando algo, mesmo sem saberem exatamente o que desejam. E em decorrência desse desatino, ao reencontrar o espírito afim, aquele com o qual houver assumido compromisso de união para a edificação da família, as possibilidades já não são mais favoráveis, dando lugar a conflitos tormentosos de efeitos deploráveis, pois, como nos diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos esclarece que o excesso de liberdade moral que viceja na atualidade e as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis, por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes. De fato, e o resultado é aquele que muitos de nós já sabemos: a concepção de filhos não desejados, porque não pensou nas consequências. E com isto, muitos pensam em logo recorrer ao aborto criminoso, se comportando muitas vezes dessa forma, sem estrutura emocional para a construção do núcleo familiar. E assim que passam os desejos, surgem então as uniões e as separações cada vez mais perturbadoras. Porque numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade, para que ao longo do processo ocorram as manifestações do amor sem as perturbações. Notemos, não agora, por causa da pandemia, mas antes a juventude estava a praticar a moda do ficar ou pegar, ou seja, relacionar-se sem compromisso. No entanto, nesse tipo de prática não há respeito por si, nem tampouco pelos outros, e que é visto como algo que vai ser utilizado na satisfação de um desejo e depois descartado sem a menor preocupação. E esses relacionamentos passageiros, muitas vezes, geram consequências como o vazio interior, a solidão e os sentimentos feridos, fortalecendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, bem como as doenças que são sexualmente transmitidas, mas também aquelas geradas através de um simples beijo, além das influências negativas pela sintonia com espíritos levianos que se comprazem no modo do outro ser. Enquanto que o Evangelho nos ensina que não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Pois se num desses ficar, sentir que realmente gostei de alguém, e se esse alguém fizer comigo o que um dia eu fiz com outro, como fico emocionalmente? Porque esses tipos de relacionamento sempre geram algum tipo de sofrimento que poderia ser evitado. Isso se desde o princípio os relacionamentos eles fossem encarados com mais comprometimento e responsabilidade e, sobretudo, com muito respeito. Não é ao acaso que o espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vem enfatizar essa proposta, nos dizendo: jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Então, a espiritualidade nos mostra dessa forma a importância do namoro,
ao dizer que ele é uma necessidade psicológica, parte importante do desenvolvimento da personalidade e da aprendizagem afetiva dos jovens. Além disso, é a fase preparatória para futuramente se assumir compromissos mais sérios, como o noivado e o casamento. Daí a relevância de se aproveitar melhor esse período para se conhecer e melhor conhecer o outro, com vistas até mesmo à formação de uma família futura. Então, essa fase do namoro, ela não deixa de ser o primeiro passo para se chegar à afetividade, mas isso só ocorre quando há o respeito moral de um para com o outro e o desejo para a convivência saudável. Pois nessa primeira fase ocorrem as necessidades afetivas sem os impulsos primários, nascidos do reconhecimento espiritual do outro, e lentamente as aspirações irão se planificando, construindo um relacionamento harmônico que propicia bem-estar e alegria com a presença física daquele que está ao lado. E o Espírito Joana de Ângeles, mais uma vez, nos diz, porque quando tudo isso se dá em sentido oposto, o namoro se transforma em convivência sexual. Desaparece o interesse de permanência, enquanto a afetividade diminui, cedendo lugar ao hábito destituído de meta procriativa e da construção familiar. Porque, embora seja essencial a união sexual, o fundamental é e será sempre o sentimento do amor, porque somente uma união edificada pelo amor é que poderá resistir a todos os problemas que não deixam de existir no relacionamento a dois e depois com um grupo de espíritos renascidos no corpo físico que irá constituir a família. Pois a partir do momento que os filhos nascem, os pais eles são convidados pela vida para uma mudança de conduta. Os cuidados que o recém-nascido exige alteram completamente os hábitos e as rotinas até então mantidos, propondo novas condutas e atividades nas quais a renúncia pessoal começa a impor-se em benefício daquele ser frágil que está em desenvolvimento e que aguarda apoio e orientação. E quando a criança nasce, olhamos para aquele ser e dizemos que anjo, mas em verdade não conhecemos o que a inocência daquela criança oculta. Não sabemos o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Mas algo sabemos, que as crianças são os seres que Deus encaminha para novas existências. Sendo que nessa fase, quem encontra-se nesse estado de inocência, reencarnada, com uma nova consciência, isso nada mais é do que a misericórdia do Pai, para que se possa, nessa fase, ter uma melhor assimilação dos conteúdos morais. E mesmo quando esse ser é portador de maus pendores, chega ao mundo com essa inconsciência e, a depender do passado, já nasce passando por determinados problemas, não ficando com isso os pais isentos de ajudá-los, dando-lhes carinho, amor e a educação moral que precisam. No entanto, tem pais, com suas exceções, é claro, que quando os filhos reencarnam com problemas, fazem todas as vontades dos filhos, justificando que é para atenuar-lhes o sofrimento. E o espírito muitas vezes se aproveita desse feito. E daí fica uma pergunta: e quando os filhos se recuperarem? O que será que ficará no seu interior de tudo isso? Porque essa inocência a qual o espírito está temporariamente submetido não quer dizer que ele é constituído de determinada superioridade
em relação ao que eram antes. É apenas a imagem do que deveriam ser e não são. E essa inocência é providencial para que os pais nessa fase se enterneçam e possam dar amor àquele ser frágil que chega às suas mãos. Porque se assim não fosse, esse amor se enfraqueceria a partir do momento que os pais observassem uma personalidade agressiva e intratável. Ao passo que, quando os pais, julgando seus filhos bons e dóceis, lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos cuidados necessários. E quando chega a fase da adolescência, começa para alguns pais, como se diz, a fase da aborrecência. Porque entre os 15 e 20 anos é que irá surgir o verdadeiro caráter. E com isso conservam-se bons, se eram verdadeiramente bons, mas sempre mostrando o que a primeira infância manteve de forma camuflada. Nos nossos lares, muitas vezes chegam espíritos com hábitos totalmente diferentes dos nossos. E verificamos isso pelas paixões que nutrem, pelas inclinações e pelos gostos. E quem determina esse nascimento é o Pai Celestial, que nos confia os filhos como empréstimos divinos, para que possamos educá-los e que teremos que prestar contas quando desencarnarmos. Por isso, a fase da infância é de grande utilidade para o espírito, porque ele está mais acessível às impressões da educação. Eles entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Eles são mais acessíveis aos conselhos que irão ajudá-los a progredir. Então, essa delicadeza da idade infantil é que os torna brandos. E nessa fase é que se pode reformar o caráter e domar os maus pendores, tal dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada essa de que terá que dar contas. Então, a infância, como nos diz a espiritualidade, não é só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Há um caso de um jovem chamado César Lucchini, que ele era muito temperamental, mas era generoso. A cada semana, ele sempre estava a assistir à reunião doutrinária junto aos pais, embora muito contrafeito. E o palestrante da noite começa a falar de forma benevolente em torno da educação. E dizia em determinado tópico do comentário evangélico que era preciso amparar a criança, armando-lhe o coração com valores morais. E que muita gente acredita que meninos devem andar à solta como plantas de mato agreste e, dessa forma, deixá-los na rua plenamente à vontade. Só que quando o espírito comparece no berço, ele apresenta-se com as qualidades felizes ou infelizes que cultivou no passado e que precisam da vigilância e da instrução necessária para o justo aproveitamento na luta que recomeça. E assim, o médium, ele continuou a discorrer, fazendo várias pontuações valorosas a respeito da gravidade do problema em relação à educação dos filhos. E quando chegaram em casa, a mãe de César, desejando fixar os ensinamentos na memória do filho, comenta de forma entusiasmada as pontuações da palestra. E César diz: não vejo, minha mãe, tanta importância nesse assunto. Respeito a ideia espírita de amparo à criança, mas acredito que a educação deve ser livre. Contrariar uma criança nas inclinações naturais será torcer-lhe o íntimo. Chego até mesmo a admitir que muitos dos quadros tristes da delinquência dos jovens
é simples frutos das estranhas exigências de lares em que os pais ignorantes obrigam filhos a crescer com desilusões e recalques. E o pai interveio: meu filho, liberdade sem dever é sementeira de injustiça e desordem. César, contudo, rebatia: estou noivo, meu pai, e se Deus me confiar algum filho, será livre, crescerá sem qualquer prejuízo e superstição, e escolherá a religião que quiser, se assim desejar frequentar. E como o filho falava com certo azedume, os genitores calaram-se. E de vez em quando, o tema sempre vinha à tona desse ou daquele entendimento. E César, sempre rebelde e aborrecido, rebatia. E nisso, decorrido algum tempo, César estava casado e pai de família. E em 4 anos casado com Silene, foi abençoado com 2 filhos, Luiz Paulo e Vera Linda, que cresciam mimados e sorridentes, como se o mundo lhes pertencesse. Tinham tudo o que desejava ao seu alcance. Destruir brinquedos e utilidades pareciam suas vocações. Eram em casa diabretes incorrigíveis e ninguém podia repreendê-los, mesmo de longe. E quando os avós tentavam orientá-los, o filho e a nora não lhes davam atenção e dizia: mãe, não interfira, os meninos são livres, não quero constrangimento. E a nora confirmava: César tem razão, minha sogra. A criança contrariada hoje é doente amanhã. Nossos filhos não crescerão mentalmente desfigurados. E nisso a vida avançou. E passaram-se os anos. César, feliz nos negócios, crescia economicamente. Era, enfim, proprietário com um mundo de amigos. E os princípios espíritas e os pais, agora desencarnados, haviam desaparecido no tempo. Um casal endinheirado tinha semana cheia, clubes, recepções, visitas, jogos, coisas materiais, tudo muito fácil. A filha, Vera Linda, sem nenhum tipo de boa vontade para com os outros e de trato difícil, perseverava no estudo, preparando o triunfo universitário. Já Luiz Paulo caíra no abismo das drogas. Aos 26 anos de idade, era um cabide de maus costumes. Inutilmente, os pais e os amigos tentavam distanciá-lo das companhias deploráveis e perigosas. Era inacessível a qualquer censura. Embrutecera-se na vida noturna, consumindo somas consideráveis de drogas. César e a esposa, a princípio, gritaram, recriminaram, reagiram, mas já era tarde demais. E como tinha um largo programa de vida social a atender, passaram a ignorar a existência do filho, reduzindo a mesada na tentativa de melhorar os impulsos. Enquanto o casal de novos ricos se davam o luxo das viagens constantes, desfrutando o prazer das grandes corridas no automóvel de luxo e favorecendo esportes diversos, abraçando amigos ou bebericando em praias distantes, o filho mergulhava na delinquência. E numa dessas noites, o casal se despede da filha, pois tem um encontro marcado com amigos recém-chegados de Nova York, que estavam residindo até o momento num palacete no Jardim América, mas deixou o número na mão de Vera Linda, que a filha não se preocupasse, que era uma visita de pouco tempo. E a filha se debruça sobre os livros, liga o televisor e reparte a atenção entre os estudos e a lista de música televisionada.
O relógio silencioso marca as horas, 9, 10, 11, e de repente, Vera Linda começa a ouvir passos. Alguém chega. Levanta-se tranquila na convicção de que eram os pais retornando. Contudo, a breve instante, vê um mascarado que lhe aponta um revólver. Não grite ou morrerá. E ordena ríspido: dê-me a chave do cofre. Quero as joias da casa. Adiante-se, não há tempo a perder. A moça pálida atende ao desconhecido que a impulsiona para o interior como se conhecesse a intimidade da casa. Estarrecida, quer pensar, reagir, mas não pode e obedece maquinalmente. Retira a chave de minúsculo vaso e o intruso armado resmunga: abra, vamos, adiante. A moça caminha à frente e penetra no aposento dos pais, seguida pelo malfeitor. E ao abrir o cofre, lembra-se de que o pai conservava sempre um revólver em pequenina gaveta lateral. E abrindo a porta de aço, encontra a arma e, em movimento brusco, aperta o gatilho de encontro ao desconhecido, que cai com um tiro no coração, cai banhado de sangue. A jovem apavorada corre ao telefone e disca. E no Jardim América, César e Silene jogavam calmamente o pif-paf. O capitalista ouve então a voz da filha: papai, papai, vinha depressa. Matei um homem, um ladrão entrou aqui na nossa casa. Então, varado de angústia, um casal toma o carro em companhia de dois amigos, sendo um deles médico. Vera Linda estava em soluço, inconsolável, e descobrindo a face mascarada, olha a surpresa, o morto é Luiz Paulo. Então a moça aproxima-se semi-louca e atira-se sobre o irmão cadaverizado. Os pais choram, mas o médico, mentalmente calejado para a solução desses grandes conflitos de consciência, sugere: César, conforme-se. O que está feito, está feito. Estamos à frente de um suicídio. Chamarei a assistência e assumirei a responsabilidade. No outro dia, César e Silene, de óculos escuros, assistem ao funeral do filho como se estivesse num desfile de modas. E passados 2 meses, sozinhos e desolados, acompanham a filha num carro fechado para trancá-la no manicômio. E notemos, meus queridos amigos, como é necessária a educação moral. Porque educar é uma forma de amar. Por isso, os pais e os tutores, ao educarem, têm que, convivendo, demonstrar na prática que essa educação é válida. E aquilo que a criança não aprende no lar, certamente encontrará formado em outros lugares onde não existe dignidade, nem tampouco interesse pela sua saúde moral. Mas não podemos esquecer que todos nós viemos preparados para a vitória. E como nos narra Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando os pais fizeram de tudo pelo adiantamento moral dos seus filhos e não alcançaram o êxito, não tem que se culpar. E pode conservar livre, a consciência, porque muitos pais se consideram fracassados quando os filhos não atingem as metas que lhe foram estabelecidas, apesar dos cuidados. Porque, por maior que seja o amor que tenhamos pelos nossos filhos, ninguém poderá impedi-los de viver as próprias experiências, atravessar os caminhos que lhes proporcionarão sabedoria e amadurecimento,
realizando as atividades que lhe dizem respeito, porque se assim fizéssemos, iríamos condená-lo à inutilidade, porque transferir para si a responsabilidade pela ocorrência inditosa é imaturidade emocional, porque ninguém é capaz de ultrapassar os próprios limites. E a vida, como sabemos, é feita de inúmeros deles que vão sendo vencidos pouco a pouco através das sucessivas reencarnações. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz que não podemos modificar por completo o comportamento de um espírito rebelde que vem na condição de filho. Embora todo amor que receba e educação saudável, ele procede de inúmeras existências viciosas, comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação, mas todo amor e ternura que lhe dedicarmos ficará adormecido e ressurgirá oportunamente em outra existência. Olha que maravilha! Mas é necessário que comecemos esse trabalho educacional desde já, desde o ventre, pois para a preservação da família, não somente a questão financeira é importante, porque muitos vão deixando a família para a etapa final. E para não criarem consciência de culpa, vão dando coisas, mas não se dão. E com isso, muitos filhos se tornam órfãos de pais vivos e desinteressados. Por outro lado, tem também pais espíritas que, depois de se afeiçoarem à doutrina, abandonam a família, ficando no centro espírita, salvando a família dos outros, enquanto perdem a oportunidade que Deus lhe confiou. Porque tudo tem que ser em termos de equilíbrio, pois a família é a nossa primeira missão aqui na Terra. E o período em que ficamos nas atividades de caridade tem que serem devidamente programados para também atendermos nossa família, porque nós, enquanto genitores, necessitamos cada vez mais estudar a própria doutrina, e muito especialmente nos assuntos que se referem aos deveres educativos de amor, dos cuidados com a alma das crianças, da educação moral e espiritual, para que, com um pouco mais de profundidade, possamos aplicar a boa prática educativa no relacionamento afetivo no nosso lar. Porque os pais, eles são os primeiros médicos da cura da alma, das imperfeições morais dos filhos. E é de grande importância, inclusive, que até mesmo as várias instituições religiosas, elas sempre busquem promover reuniões de estudos especializados sobre a família e a própria educação da criança. E com isso, irá favorecer o entendimento doutrinário e evangélico para os pais ou tutores, principalmente para aqueles pais mais jovens e inexperientes, preparando-os e estimulando-os para atuarem com mais lucidez, determinação e segurança na boa formação moral da mente e do coração dos filhos pequeninos. E uma boa ajuda se faz aos pais quando assim eles também conduzem os filhos à evangelização infantil. E isso deve se dar de acordo com a doutrina, ou melhor, com a religião, o qual estão vinculados. E com isso a criança começa a adquirir um maior discernimento, pois como já tem os elementos educativos no lar, aos poucos ela passa a adquirir um maior conhecimento e poderá eleger a conduta que lhe pareça mais compatível com as suas necessidades emocionais e intelectuais. Pois bem, os benfeitores espirituais, eles são unânimes em afirmar que não podemos de forma nenhuma esperar os nossos filhos crescerem, alcançando a adolescência para iniciarmos
esse fundamental trabalho educativo, porque se assim procedermos, estaremos deixando passar o melhor período para educá-los, que é a fase infantil. Os genitores, muitas vezes, eles seguem até mesmo caminhos errados, mas é pela ignorância, no lidar com o espírito do filho, devido justamente o desconhecimento da moral cristã. E nisso encontram naturalmente, nos filhos já crescidos, os frutos amargos da ingratidão, tendo como causa sua fragilidade educacional na boa formação do caráter deles. Amam em verdade os filhos, mas não sabem como amar com equilíbrio para educar melhor. Então, no trato emocional, aplicam neles os sentimentos doentios, da ternura mal dirigida, o excesso de carinho, a superproteção afetiva e os maus costumes e os vícios psíquicos, fortalecendo com isso o egoísmo, o orgulho e a vaidade em suas personalidades. E as crianças, ao chegarem à adolescência, passam a mostrar os maus sentimentos, as más tendências, as más ações e os maus hábitos que adquirem na vida familiar, transmitindo para a sociedade, agravando e dificultando os problemas sociais nas grandes e nas pequenas cidades. Porque o lar, ele é exportador de personalidades, tanto ajustadas ou desajustadas para a comunidade social. Então, essa vida na sociedade que nós vemos confusa, violenta e problemática, tem sua origem justamente em determinados lares que são destituídos de saudável ambiente espiritual. Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece que quando produzimos um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir e que devemos amar, cuidar e dar-lhes educação que auxiliará o seu aperfeiçoamento. E com isso estamos nos desincumbindo dos nossos deveres de pais, aproximando assim essa alma de Deus. Pois a criança, desde pequenina, ela manifesta tanto os instintos bons quanto maus que trazem das existências passadas. E os pais, por sua vez, precisam observar esses comportamentos errôneos dos seus filhos, porque eles se originam do orgulho e do egoísmo. Então, é preciso ter esse olhar perceptivo desde a tenra infância, sem esperar que eles se tornem vivazes, ou seja, a partir dos primeiros dias da criança no berço, através do trabalho educacional, consciente e esclarecido, porque uma vez desenvolvido, como a própria espiritualidade nos diz, não nos espantemos de sermos mais tarde pagos com a ingratidão, porque faz parte da responsabilidade dos pais acompanhar e observar o comportamento problemático das crianças e dar-lhes orientações morais e exemplos de amor cristão no momento preciso das suas faltas, não depois, porque caso contrário, deixando passar essa época, vai tornar-se muito mais difícil endireitar o caráter do espírito reencarnado. Certa feita, uma mãe tinha levado um carro à oficina. E nisso a mãe soltou do carro e começou a conversar com o mecânico. E a filha de 6 anos pulou para o banco do motorista e começou a brincar com o volante. Então, girava o volante para a direita, para a esquerda. De repente, a menina colocou a cabeça para fora, buzinou e soltou um palavrão. E o mecânico disse: que é isso, lindinha? Não é assim que se dirige. E a menina prontamente disse: ah, mas minha mãe dirige assim. Então, somos o leme dos nossos filhos. Então, se os pais eles possuem vidas totalmente incompatíveis com os ensinamentos cristãos, que caminho percorrerão os nossos filhos? É hora de mudanças.
pois educar é também educar-se. E quem não é educado está impossibilitado de educar, porque os exemplos negativos sempre irão perturbar a observação dos filhos, que estão sempre atentos, especialmente ao descumprimento dos códigos de valores que lhes são apresentados pelos seus genitores. É necessário exemplificarmos, pois a criança aprende muito mais pelo exemplo do que por muito falar. Inclusive, tem pais que querem muitas vezes que os filhos tenham comportamentos que nem mesmo eles têm. Isso não funciona, porque somente pela educação moral, como esclarece Allan Kardec, é que será possível edificar um indivíduo saudável, responsável, capaz de construir uma sociedade mais feliz. A primeira escola é nosso lar. E nós, enquanto genitores, necessitamos nos esforçarmos para que ele se torne rico de paz e de harmonia. A espiritualidade sugere que todo o tempo possível seja aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, porque esses são os métodos mais eficazes de educação. Um homem chegou em casa tarde da noite e o filho estava ali a esperá-lo. O pai estava muito cansado e irritado. E o menino disse: Papai, posso lhe fazer uma pergunta? E o homem ríspido respondeu: O que é? Pai, quanto você ganha em uma hora? E o pai agressivo disse: Isso não é da sua conta. Por que você está perguntando uma coisa dessa? Papai, eu só quero saber. Por favor, me diga. Quanto você ganha em uma hora? Se você quer saber, eu ganho R$ 50 por hora. Aí o menino, sim, agora já sei. Papai, você pode me emprestar R$ 25? O pai estava furioso e disse: Essa é a única razão pela qual você me perguntou isso? Pensa que é assim que você pode conseguir algum dinheiro para comprar um brinquedo ou algum outro disparate? Vá direto para o seu quarto e vá para a cama. Pense sobre o quanto você está sendo egoísta. Eu não trabalho duramente todos os dias para tais infantilidades. Então, o menino, calado estava, calado ficou e foi para o seu quarto e fechou a porta. O homem sentou e começou a ficar ainda mais nervoso sobre essa questão do menino. Como ele ousa fazer essas perguntas só para ganhar algum dinheiro? Após uma hora mais ou menos, o homem já tinha se acalmado e começou a pensar: talvez haja algo que realmente ele precise comprar com esses R$ 25. E ele realmente não pedia dinheiro com muita frequência. Então o homem foi para a porta do quarto do filho e abriu e perguntou: Você está dormindo, meu filho? Não, papai, estou acordado. Eu tive pensando que talvez eu tenha sido muito duro com você. Eu resolvi lhe dar os R$ 25. O que é que você acha? E o menino ficou muito feliz. Então, com isso, o menino se levantou, sorrindo, agradeceu o pai, levantou o travesseiro e puxou alguns trocados amassados. E o homem, quando viu que o menino já tinha algum dinheiro, começou a se enfurecer novamente. O menino lentamente, na sua paciência, contou o dinheiro. Em seguida, olhou para seu pai. E o pai perguntou: Por que você quer mais dinheiro? Se você já tinha, e a criança redarguiu: Porque eu não tinha o suficiente, mas agora eu tenho. Papai, eu tenho R$ 50 agora. Posso comprar uma hora do seu tempo. Por favor, papai, chegue amanhã mais cedo em casa. Eu gostaria tanto de jantar com você.
O pai, naquele momento, ficou destroçado. Então, colocou seus braços em torno do filho, pediu perdão e chorou copiosamente. Então, meus irmãos, os filhos, eles não querem brinquedos de plástico, de metal, querem apenas o amor, o carinho, a convivência com os pais. Esperam contar com eles. E como nos diz o espírito Joana de Ângeles, nada se perde à natureza, especialmente no que se diz respeito ao investimento do amor. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos maravilhosos que passamos contigo. Nesse momento que estamos sentir a energia balsâmica que os bons espíritos derramam sobre cada um de nós. E te pedimos, Mestre, que abençoe a humanidade terrena, derrama as tuas bênçãos de misericórdias e de saúde, especialmente para aqueles que estão passando pelas rudes provações da vida. Abençoa a nossa família e nos dá a sabedoria necessária para conduzirmos a nossa caminhada, seguindo os seus passos, tendo a cada dia atitudes renovadas e relembrando a prece que tu nos ensinastes, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Está encerrada a nossa preleção da noite de hoje. Muita paz para todos.